Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma roda de conversa do Corecon com o tema O que é ESG e as oportunidades que há neste campo para os economistas, com o nosso convidado especial, o economista Daniel Poit, que está aqui. Agora eu vou passar a palavra para o nosso presidente, Odisney Bega, para uma saudação inicial. Meu boa noite a todos. Prezado colega economista Daniel Pointe, o Conselho de Economia do Paraná agradece a sua disposição em participar em mais uma roda de conversa e falar sobre um tema que, sem dúvida, será assunto no mundo todo no próximo mês de novembro, com a realização da COP30 no Brasil, lá em Belém do Pará. Vamos então ouvir o nosso convidado, o Daniel Pointe, que é um estudioso sobre o tema e vai nos mostrar que esta é uma área onde o profissional economista também pode atuar. Quero agradecer a todos que estão ouvindo, que estão presentes, e devolvo a palavra à Fabiana. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Vega. Então, pessoal, um recadinho, né? As dúvidas que surgirem durante a apresentação, elas podem ser colocadas no chat, tá? E ao final, elas podem ser respondidas, ou o Daniel também pode fazer uma interação. E ao final, quem quiser abrir o microfone também pode falar daí com o Daniel, né? Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Agora eu passo a palavra para você. Se puder nos apresentar, né? Tá Fica com bom. você a palavra. Bem, muito obrigado. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer ao presidente Neymega, aí, amigo de tantos anos, de tantas lutas, né? E que gentilmente abriu esse espaço para nós divulgarmos um pouco sobre o que é ESG, especificamente para os que estão aí inscritos ou de alguma forma próximos ao Corecon e têm a oportunidade de estarem nesse momento, nesse evento, né? Agradecer a Fábio, né, pela gentileza da organização, a forma tão competente como conduz as coisas da área de comunicações. O Amarildo é nosso gerente operacional, administrativo, financeiro do Corecon, né, tantos anos militando aí. E mais do que isso, agradecer a esse público que está me ouvindo nesse momento, porque eu entendo que uma noite agradável como a de hoje, em Curitiba e todo o estado do Paraná, ofereça tantas atrações, né? Que é uma honra ter as pessoas escolhendo estar aqui conosco em busca de trocar ideias e aprendermos todos um pouco mais. A apresentação que eu preparei é uma apresentação bastante genérica sobre o tema para dar um entendimento mas também com algumas provocações que vão estimular a nossa conversa ao final num bate-bola que vamos fazer aqui, né? Até para honrar o nome do evento, né? É uma roda de conversa, então nós vamos trocar aí perguntas e respostas para avançarmos no tema a partir dessa apresentação. Eu gostaria de sugerir aqueles que tiverem pergunta e acham que precisam manifestá-la imediatamente, que a escrevam no chat e ao final da apresentação, que deve demorar em torno de 30, 40 minutos, aí abrimos para as questões, para as perguntas, para a conversa e teremos aí cerca de uma hora para avançarmos e explorarmos mais o tema. Tá bem? A Fábio pediu para me apresentar, né? Meu nome é Daniel Rodrigues Poit, eu sou economista formado aqui na Universidade Federal do Paraná. Desde o milênio passado, né? Eu não gosto então fui conselheiro aí do Corecon por 2 mandatos. É, Gerenciei aí o projeto de construção, né, de compra e reforma e construção da sede que nós ocupamos hoje ali na Rua Rosa Saforski. Trabalhei também numa comissão que foi criada lá no ano de 2008, chamada Comissão de Valorização Profissional do Economista. Fui o primeiro economista a presidir essa comissão e, a partir daquele trabalho, divulgar e participar
das várias iniciativas de valorização profissional, inclusive visitando as instituições de ensino superior que ofereciam o curso de economia, fazendo apresentações para demonstrar para os economistas ou para os estudantes o quanto valia a pena se manter, perseverar no curso de economia. E aquela época era um dos cursos, se não me engano, o segundo ou terceiro curso com maior taxa de evasão na Universidade Federal. Então, a partir daqueles dados, nós entendemos que fosse interessante estimular os estudantes. Foi um trabalho muito gratificante e eu fico muito feliz com isso. Depois tive uma passagem também pelo Conselho Federal como conselheiro suplente, em que também pude levar um pouco das ideias daquele programa de valorização profissional, o que acabou provocando no Conselho Federal também a criação desse tipo de iniciativa. E fora isso, eu sou uma pessoa do mercado, trabalhei quase 30 anos na área de marketing, vendas, negócios internacionais. Tive a oportunidade de visitar alguns países, trabalhar com equipamentos e produtos para a área industrial. Depois, decidi fazer uma carreira acadêmica, passei a lecionar, graduação, cursos de economia, de engenharia, de administração, de direito, sempre tentando levar um pouco do conhecimento sobre economia, com uma visão na teoria e outra no mundo real. E, mais recentemente, tenho me dedicado, além da atividade acadêmica, a algumas consultorias e também como voluntário em algumas organizações sociais, oferecendo meus préstimos como mediador ou mentor da área de planejamento e de marketing. Então, por conta disso, também passei a explorar um pouco as questões ligadas a ESG e vamos tratar disso aqui nesse encontro. Tá bem? Uma boa noite a todos. O nosso trabalho aqui começa com uma visão, um olharzinho rápido no retrovisor, né? Primeiro entender desde quando que se trata de ESG, né? Desde quando existe essa preocupação. Então, para nós economistas, a sustentabilidade já era tratada lá pelo Thomas Malthus, né? Que no seu ensaio sobre a população, aquela famosa elaboração que ele fez, né? Aquela tese de que a população crescia em PG e a produção de alimentos em PA e que isso, em algum momento, daria problema, né? Então, nós sabemos que a tecnologia e a inovação na área do agronegócio, já desde há muitas décadas, superou esse problema, né? Marx também afirmava que o problema do capitalismo é que havia uma exploração crescente das fontes de recursos, né, que era o que gerava riqueza, e essa fonte de recursos, sendo a natureza, não acompanharia a velocidade com que a exploração dos recursos naturais ocorria. Portanto, com essas duas teses, a gente demonstra que não é novidade falar de ESG, né? A sigla é apenas a evolução daquele desafio constante para cumprir um desígnio que também é bíblico, né? Lá no Gênesis, nós temos a explicitação de que Deus entrega a Adão, né, primeiro homem, né, dentro da tradição hebraico-cristã, e pede a ele que utilize, mas cuide de todos os bens, né, naturais que estavam no Jardim do Éden. Então, com isso, nós podemos dizer que o ESG é uma coisa muito mais antiga, só não tinha esse nome, né? Então, esse nome é um conceito empresarial construído aí muito recentemente, né? E se refere às questões ecológicas, às questões sociais e de governança, e tem implicações diretas, né? Assim, impacta diretamente em instituições de todo tipo, seja a indústria, seja as empresas de serviço, seja o serviço público, sejam as organizações sociais e também as pessoas, né? E impõe também, nós vamos ver mais adiante um pouco mais sobre isso, uma ética nova para a humanidade, né?
A criação desse conceito ESG e a propagação disso, principalmente a aceitação desse conceito por parte de grandes empresas e de fundos de investimento, faz com que nós comecemos a discutir uma ética humana, que não é só uma ética própria de um grupo, uma religião ou de uma filosofia, mas uma ética humana na sua plenitude, voltada a entender e respeitar os limites da natureza e encontrar meios de preservar ou recuperar aquilo que foi degradado. Né? Então, vale ilustrar que esses argumentos, né, colocados até aqui também estão ilustrados numa passagem da tese de livre docência do professor Cristóvão Buarque, né, que é economista, foi ministro, foi senador, foi reitor da Universidade de Brasília, e nessa passagem ele diz que a natureza foi tratada como objeto de forma desprezível pela humanidade, né, como uma espécie de dispensa ou depósito onde se podia tirar os mantimentos, né, sem se preocupar quando isso acabaria ou não. E a humanidade se recusou a ver a natureza como uma parceira no processo civilizatório. Então, é uma afirmação bastante forte, mas que dá o tom dos desafios que nós temos pela frente. Ok? Bem, posto isso, né, qual é a origem e o significado do ESG, que eu chamo de significado revisitado, porque eu tenho uma tese aí para a gente tratar dessa sigla, né, que a própria Fabiana aí no começo já colocou uma dúvida a respeito, nós vamos tratar desse assunto. Então, em 2004, né, o secretário Kofi Annan, o secretário-geral da ONU, ele desafiou, numa reunião em que estavam os 50 representados, os presidentes das 50 maiores empresas e fundos de investimento do mundo, ele desafiou eles a se engajarem em questões que envolvessem a proteção ambiental, né, as práticas de sustentabilidade, né, que contemplassem a solução dos problemas sociais e que também praticassem, incluíssem nas suas práticas, nos seus demonstrativos, quer dizer, incluíssem nas suas organizações práticas de governança e transparência e que isso ficasse refletido nos seus demonstrativos de resultados. Né? Então, para convencê-los disso, ele apresentou um estudo mostrando que as empresas que tinham esse tipo de preocupação eram muito mais lucrativas no longo prazo e acabavam também capitalizando em cima dessas questões. Com isso surgiu, então, a sigla ESG como sinônimo de práticas de sustentabilidade ambiental, social e institucional. Né? A iniciativa foi apoiada por grandes fundos de investimentos e corporações, que se tornou uma das dimensões de avaliação dos resultados e da apuração do valor das ações negociadas em bolsa. Né? Muitas bolsas de valores aderiram, então, a uma métrica que fosse específica das práticas ESG. Inclusive, a B3 foi uma das primeiras e hoje tem até um departamento especificamente dedicado a esse tema. Né? Então, o que eu fiz recentemente, eu escrevi um pequeno artigo no LinkedIn propondo uma ressignificação para a sigla ESG, porque eu vejo o pessoal, assim, de uma forma geral, muito preocupado em pronunciar sigla em inglês e depois ficar explicando o significado em português. Então, eu penso que a gente pode abarcar o E como significando ecologia, né, que é uma palavra que define também ambiente, né? O ambiente está incluso numa visão ecológica, sociedade e governança. Dessa forma, a gente evita aquele tempo gasto explicando o que significa em inglês. Então, as letrinhas ficam iguais, né? E a gente tem, então, uma, uma forma mais prática e mais fácil de explicar e tratar o tema, principalmente para as pessoas iniciando no assunto ou que não estejam familiarizadas com isso. Tá? Outra coisa importante nós destacarmos é que o ESG não é modismo. Né? Então, o ESG, ele, ao longo dos anos, né, é uma prática de sustentabilidade corporativa que já vinha sendo colocada por muitas companhias, né, com nomes diferentes. Né? Então, a gente chamava de
práticas de sustentabilidade, ou sustentabilidade corporativa, ou balanço social, ou responsabilidade social, enfim, valor compartilhado. E, por exemplo, uma organização que eu conheci há muitos anos, que é o Banco Bradesco, mantém até hoje, mantinha lá nos anos 70, fundou a escola chamada, uma escola básica, né, elementar, na época ensino primário e ginasial, que era mantida pela Fundação Bradesco. Então, essa é uma atividade claramente ESG, porque está fora da atividade fim do banco, né? Mas o banco aplicava uma parte dos seus lucros numa iniciativa que à época, inclusive, não era alvo de nenhum mérito em termos de redução de imposto. Então, era uma questão de princípio mesmo da sua diretoria, do seu conselho à época, ter tomado essa iniciativa. E hoje, a Fundação Bradesco mantém escola em vários lugares do Brasil, né, expandiu bastante essa atividade. Só para dar uma ideia de que isso é uma coisa antiga, né? Estou falando de algo aí há 50 anos atrás, né? Por exemplo, o Grupo Votorantim, né, que é uma outra grande corporação no Brasil, até hoje mantém um volume significativo do orçamento do Hospital de Beneficência Portuguesa. E quando o Dr. Antônio Emílio de Moraes era presidente, era vivo e presidia o grupo, ele trabalhava voluntariamente toda semana, dedicava um dia da semana para trabalhar no hospital, fazendo controle financeiro, fazendo planejamento, treinamento das equipes de gestão do hospital. Então, são práticas que também seriam claramente classificadas hoje como práticas ESG. Então, eu estou trazendo esses exemplos apenas para ilustrar um pouco o que vem a ser a prática ESG dentro de um contexto empresarial. Tá? Então, os riscos sempre são avaliados pelo lado econômico-financeiro, né? E mesmo quando se fala dos impactos mercadológicos, políticos, sociais ou ambientais, eles são convertidos para uma medida monetária. E a ideia do ESG é justamente aquela ideia que o americano chama de give back, né? O retorno que alguém, ou uma empresa, ou uma organização pode dar para a sociedade pelo sucesso que tenha nos seus negócios ou no seu trabalho. Então, não é uma questão de, eu quero desconto do imposto de renda porque eu estou fazendo uma ação beneficente ou uma ação ambiental, ou estou mantendo as minhas contas em dia ou os meus impostos em dia, né, que seria alguma coisa como governança no que diz respeito à vida pessoal. Então, o mérito não está em um benefício financeiro direto, mas num senso de compromisso, né, que eu falei há pouco, da ética, da nova ética, um senso de compromisso com a sociedade, com o entorno, né, que vai além da obrigação de pagar os impostos, para o condomínio, ou para a empresa de pagar os impostos, cargos sociais, manter registro, para respeitar normas. Então, assim, é uma questão muito além simplesmente de olhar resultados financeiros. Tanto que todos os relatórios de ESG, geralmente não, contemplam medir o impacto das ações, o impacto em número de pessoas beneficiadas, o impacto em número de problemas evitados ou problemas sanados no que diz respeito à governança, e o impacto ambiental no que diz respeito à compensação do carbono gerado, ou número de espécies salvas, o número de plantas que foram plantadas, renovadas ou recuperadas, enfim. A forma de medir não é meramente financeira, né? Então, com isso, a gente chega à conclusão que a dimensão monetária ela é fácil de quantificar, ela é objetiva, facilita medir o esforço de produção e valores que são alocados numa determinada atividade, porém, é cada vez mais óbvio que há um desequilíbrio, né, de um modelo que tem como meta buscar o equilíbrio ambiental, né, uma estabilidade social e uma institucionalidade legalizada, né, e simplesmente olhar para o, né?
embora os números sejam relevantes, importantes, eles não são a melhor ou a única forma de medir o sucesso de uma instituição. E aqui eu trago uma imagem, né, para falar que o conceito SV foi concebido justamente para estimular o engajamento em ações que possam mitigar desequilíbrios e minimizar perdas, né? E essa imagem ela é referente a uma demonstração do quanto consumista nós somos em relação, por exemplo, nesse caso aqui, é uma questão de roupas e moda, né? Em que uma artista italiana chamada Emanuele Morelli construiu esse outdoor com a foto dessa modelo e cumpriu aquilo que seria a saia dela com retalhos de roupas jogadas no lixo, e colocou isso em cima de um lixão, né? Então, para mostrar que para cada uma dúzia de camisetas vendidas são gastos 2.700 litros de água, né? Então, ela é um trabalho de consciência ambiental que ela apresentou e foi premiado na Europa nesses eventos de sustentabilidade. É, outra coisa que com isso ali, eu coloquei um pouco a dimensão do ambiente, né, para dar um exemplo. O outro seria um exemplo da sociedade, é mostrar que nos regimes democráticos em que predomina o sistema capitalista de produção, o embate de capitalistas e trabalhadores, né, que é um embate histórico, ele promoveu uma valorização do ser humano, né, se você comparar com o mercantilismo ou do feudalismo, e antes disso, na Idade Média, o escravismo que havia entre povos que se interdominavam, né? O capitalismo avançou um pouco nesse assunto, mas não assegurou o bem-estar a todos, né? Então há um desequilíbrio hoje em razão da questão da distribuição da riqueza que é produzida no mundo, né? Não chegar na forma de um benefício de qualidade de vida para todo mundo. Então há muito que conquistar para que haja esse bem-estar geral. E este é um dos objetivos das políticas da ESG, né? Reduzir essas desigualdades, né? Então não se trata de uma questão ideológica, que muita gente imagina, né? Fica uma discussão aí, determinados grupos políticos ficam uns tentando abraçar-se a isso como autoria deles, outros tentando refutar isso como algo construído pelos seus adversários. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, nós estamos falando de questões práticas que afetam a todos, né? A questão da segurança pública, a questão da segurança alimentar, a questão do trabalho, né, da estabilidade da economia, a questão da vulnerabilidade do meio ambiente, enfim, todas essas questões elas perpassam a questão meramente político-partidária, né? Então não é nada de ideologia, é puro pragmatismo, uma visão prática do cotidiano, daquilo que nos afeta a todos, né? Então a pergunta alguém tem dúvida que população saudável e bem educada resulta em cidadãos conscientes e responsáveis, né? Que vão poder se tornar empreendedores, produtivos, como trabalhadores, né? Formar um mercado maior e mais lucrativo, né? Então, imagina, por exemplo, nós vimos aí recentemente a aprovação da ampliação ali da faixa de isenção do imposto de renda para aqueles que ganham acima até R$ 5.000 e até 7.250, uma redução na alíquota. A medida do Ministério da Fazenda para essa ação é de que haverá uma, uma renda adicional, quer dizer, não uma renda adicional, mas o governo deixará de tirar desse público cerca de 4 bilhões e 250 milhões. Esse dinheiro virá para o consumo de alguma maneira, porque as pessoas nessa faixa de renda dificilmente conseguem fazer poupança, né? Porque já é um salário basicamente limite para sobreviver. Então, esses valores vindo para o consumo daqueles bens necessários para uma vida minimamente digna, ele traz um estímulo para a economia, né? Ele faz com que a economia gere mais riquezas, que as empresas produzam mais, que haja mais exposição ao investimento e tal. Então, isso torna os negócios mais lucrativos. Isso só para dar uma ideia, né, de um dos efeitos, né, de termos uma questão econômica mais equilibrada.
E como diz o Caetano Veloso, a gente é para brilhar, não para morrer de fome. Então, aqui eu trago uma foto da Folha de São Paulo, que há uns anos foi publicada, que impactou muito e foi premiada, e que a marquinha vermelha é minha, né? Eles colocam uma foto de uma criança nadando no rio totalmente poluído, cheio de lixo, e uma criança dessa devia estar numa escola, né, sendo bem alimentada e não sujeita a uma condição tão degradante, humilhante como essa, né? E para entrarmos no tema da governança, então nós vamos falar um pouquinho do que é vamos chamar assim, o inimigo mais cruel da governança, que é a corrupção. Então, governança, como um pilar G, né, os três pilares do ESG, garante que modelos de gestão e arranjos operacionais possam proteger a ecologia e a sociedade. Então, as denúncias de corrupção sempre é, causam aquela indignação nas pessoas e tudo, mas as pessoas, de uma maneira geral, se sentem impotentes para agir nessas questões, né? É muito comum a gente ver denúncias, ver reportagens de pessoas que são presas, que são indiciadas por corrupção, de políticos importantes, poderosos, né? E nós nos sentimos impotentes diante disso, né? Como é que nós podemos resolver, né? Então, o desafio da governança será vencido com a participação de bons profissionais de cada área, né? Se vemos a corrupção ocupando alguns espaços, nós temos que cobrar transparência de quem está envolvido aqui com as responsabilidades de tratar daquela instituição ou daquele departamento onde a corrupção está ocorrendo, né? Exigir respeito às leis e propor limites e regras. Nós, como cidadãos, temos essa possibilidade. Podemos fazer isso indiretamente, se não temos o conforto ou a segurança de fazer uma denúncia ou de expor diretamente a quem está envolvido. Podemos fazer isso através dos vias digitais hoje, de denúncia, de manifestação, né? Ou também podemos arregimentar colegas, amigos, e formar um grupo crítico, né, em relação a um político, ou em relação a uma autoridade ou a uma instituição. Alguns meses atrás, eu vi um conhecido que teve um problema com o carro dele e e fez um post na internet a respeito do problema que ele teve com o carro. E aí ele começou a descobrir várias pessoas foram aderindo ali, curtindo a denúncia dele e também relatando problemas que tiveram semelhantes. Então, em algum momento, estava criado um grupo crítico em relação a um problema típico de governança, quer dizer, um problema como aquele implica em que a empresa tenha mecanismos de governança, de verificação, de auditoria do seu produto e do resultado que esse produto está levando para o seu consumidor. E, a partir dali, conseguiram, então, que a empresa tomasse uma providência de mitigar, né, ou sanar o problema que eles tiveram. Tá? Então, assim, nós conseguimos levar adiante o ideal da governança, né, a ser combatido com educação e informação, como proposto em 63 por John Kennedy. Né? John Kennedy, quando foi presidente do Brasil, ele é presidente do Brasil, não, perdão, presidente dos Estados Unidos, ele, num discurso, numa instituição universitária, para os formandos, ele fala da corrupção, né? Então ele diz que quando o poder corrompe, a poesia purifica. Querendo dizer que a gente deve levar a vida com pureza, né? A ideia da poesia que é a ideia da pureza. Então essa é uma forma lúdica de vermos o problema, mas em realidade o que nos cabe é tomarmos posição contra a corrupção em todas as formas que ela se manifeste e que não possamos ter tido contato, né? Bem, com isso, vamos ao que resultou do ESG, né? Então, quando o ESG foi criado lá em 2004, foi difundido, ficou entre as empresas e tal, e o secretário-geral da ONU tinha um desafio de tornar isso algo mais fácil, né? Algo mais perceptível para o mundo. Então, o mundo tinha os objetivos do milênio, né, os famosos 8 objetivos do ODM, né, os objetivos do milênio. Aí, na conferência da ONU, foi proposto, então,
uma revisão daqueles objetivos, porque íamos chegar no ano de 2010 sem tê-los cumprido. E então, no ano de 2015, sem tê-los cumprido, então, no ano de 2015, na conferência lá em Nova York, nas Nações Unidas, que coincidiu com a comemoração do 70º aniversário da ONU, foram propostos, então, os Objetivos de Desenvolvimento da Desenvolvimento e Sustentabilidade. E, e foi estabelecido, então, o ano de 2030 como meta para que nós atingíssemos, assim, como referência, né, como objetivo temporal para os chamados 17 objetivos e as 165 metas que estão aliadas a cumprimento desse objetivo. Então, essa reunião, as decisões foram tomadas, foram históricas, né? Foi, foi uma reunião realizada com a participação de mandatários de todos os países praticamente que compõem a ONU, e foi aprovada unanimemente como um desafio para toda a humanidade, cumprir os 17 ODS, e eu vou trazer aqui, a gente vai dar uma olhada como são. Então, os 17 ODS estão assim divididos, vocês já devem ter visto essa imagenzinha em vários lugares, né, porque ela é muito difundida, e o primeiro deles é erradicar a pobreza, depois erradicar a fome, né, oferecer saúde, opção, oportunidade, possibilidade das pessoas terem acesso à saúde com qualidade, educação com qualidade, a questão da igualdade de gênero, de oportunidade de trabalho e remuneração para homens e mulheres, né? A questão de oferecer saneamento básico e água limpa, principalmente nas grandes cidades, né, onde tem mais dificuldade de acesso à água, a questão das energias renováveis, promover o uso de energias renováveis para evitar maior deterioração dos recursos naturais, né? A questão de oferecer empregos decentes, né, e o crescimento econômico. Inclusive, nós temos um professor aqui do Paraná que escreveu um livro muito interessante sobre emprego decente, empregos verdes e trabalho decente, né? Que é o professor Paulo Bracarense, que é um estatístico da Universidade Federal, e fez um doutorado na Alemanha, e essa foi a tese dele lá. Ele foi delegado da OIT, inclusive, Organização Internacional do Trabalho, e esse livro é muito interessante, como dica aí, que eles tiverem interesse no tema, que trata justamente da questão de trabalhar em empregos em que haja na atividade um grau de sustentabilidade, você conseguir medir essa sustentabilidade a partir do tipo de atividade que é desenvolvida, e o que é o chamado emprego verde. E o trabalho decente, que está baseado num conceito de trabalho formal, com carteira assinada, com o pagamento dos encargos sociais, dos direitos trabalhistas, ou modernamente também, né, um trabalho com um regime de MEI, né, mas pagando o imposto, recolhendo o INSS, trabalhando dentro de uma jornada que não seja agressiva para a saúde, né, limitada ali às 8 horas diárias, como recomenda a Organização Mundial de Saúde, com os devidos cuidados de segurança, com DPIs necessários para a atividade. Então, essas questões todas estão ligadas ao conceito de trabalho decente, né? A inovação em infraestrutura, né, que é ter infraestrutura adequada para o funcionamento das sociedades, né, da cidade, enfim, de todas as comunidades, né? A redução das desigualdades, no sentido de desigualdades, principalmente de oportunidades, né, que as oportunidades possam ser acessíveis ao maior número possível de pessoas, né? Dentro desse conceito que surge, por exemplo, algumas políticas de cota, que é para atender esse objetivo, né? As cidades e comunidades sustentáveis, então, as cidades buscarem ter autossuficiência na produção daqueles bens naturais necessários ao funcionamento, né? O consumo responsável, a busca
práticas de reciclar matérias-primas, reciclar embalagens, consumir só o que realmente necessita, né? Evitar aquele consumo predatório, aquele consumo exagerado, né? O combate às mudanças climáticas, né? Que é uma coisa assim, a gente pode olhar para isso e ver como utópico, mas é algo que nós temos que, como seres humanos, como cidadãos incluídos nesse momento da vida no planeta, temos que estar atentos e comprometidos com isso, né? Como que a gente pode reduzir as mudanças climáticas, né? Claro que eu não consigo interferir no volume da chuva, não consigo evitar que haja enchente, né? Do ponto de vista agregado, mas eu posso tomar medidas dentro do âmbito em que eu atuo, né? Orientando as pessoas que eu conheço, com quem eu tenho contato, adequando a minha habitação, a minha construção, a minha empresa, enfim, as questões que protejam não só o negócio em si, mas que não contamine ou não crie problemas para o outro, né? Eu não sei se vocês aí, alguém do público aí que está ouvindo, conhece a cidade de São Paulo e já andou por alguns bairros onde as ruas sejam mais livres. O absurdo que é, por exemplo, as calçadas, né? O pessoal faz uma calçada com, às vezes, de uma casa para outra tem degrau que é quase 1 metro de altura. Aquilo é um risco danado para as pessoas que trafegam ali. É um problema quando há chuva, porque a impermeabilização acaba criando uma enxurrada, prejudica os vizinhos, prejudica as pessoas, prejudica o tráfego. Enfim, são formas né, que poderiam ser evitadas, né, que combateriam essas mudanças climáticas. Né? A vida debaixo d'água, então, nós falamos de preservar a vida nos mares e rios, né? Então, não só são recursos naturais importantes para manter a vida no planeta, mas também são fontes de alimento. Então, não jogar lixo no rio, não jogar lixo no mar, né? São formas de proteger a vida marítima. A vida sobre a terra, né? Que fala propriamente da vegetação e dos animais, né? Podem ser protegidos. Então, toda a preservação animal, toda a preservação de espécie botânica sempre vai estar contribuindo com esse objetivo. E para cada um deles existe um grupo de metas, né? Eu sugiro aqueles que tiverem interesse, entrar no site da ONU, é bem fácil de achar, né? Escrever lá ODS, as metas, já vai aparecer, né? Se escrever assim no Google, já aparece. E hoje, com a inteligência artificial, você pode até encontrar comentadas já essas questões, né? O ODS 16, que tem referência à paz e justiça, que a paz no sentido mais pleno do termo, né? Não é só reduzir o grau, o nível de conflito entre Israel e palestinos ou entre russos e ucranianos. A paz no sentido de paz, inclusive no ambiente urbano, né? Nós podemos andar despreocupados, sem temor a que haja tanta criminalidade ou que a gente vá ser assaltado ou ter o celular, a aliança, o carro roubado. A paz é isso, né? Nós vivemos em um ambiente de tranquilidade. Então, perseguir isso como um objetivo faz todo sentido para que o pilar S, né, que é o pilar de sociedade, né, social, né, se cumpra, né, do S. E justiça, que a justiça seja equânime, né? No valor, o volume de renda não implique num julgamento precoce, né, de, de um cidadão só porque ganha pouco, só porque tem dinheiro, está imune ou está potencialmente acusado de alguma coisa, né? Que a justiça seja realmente cega no sentido de olhar os fatos e classificá-los de acordo com a sua característica, né? E responsabilizar os causadores do crime, e independente da sua condição social, independente da sua cor de pele, independente da sua raça, da região que tem nascido, ou do gênero
com o qual se identifique, né? Então, essas questões estão ligadas a um objetivo de paz e justiça. E parcerias pelas metas, né? São as possibilidades das instituições se associarem, se integrarem em busca dessas metas, promoverem consórcio de instituições sociais, empresas, governos. Então, essas conexões, né, essas redes de ação que possam se somar para realizar qualquer dos objetivos ou alguns desses objetivos estariam caracterizando então essas parcerias que se formam pelas metas. E há muitos exemplos, né? Por exemplo, eu posso comentar com vocês um grupo em Joinville que é o projeto Resgate, né, ação social, que eles estabelecem parcerias com as universidades, com as empresas e fazem um trabalho muito bonito de resgate social, que é baseado em reforço escolar para crianças de comunidades carentes, que têm dificuldade na escola, e a partir disso vão também contribuindo para uma maior harmonia do lar dessas crianças, e vão acompanhando o desenvolvimento dessas crianças até que elas chegam a uma universidade. E como o grupo tem parceria com as instituições superiores de ensino, as crianças acessam a universidade com bolsa. Quando chegam na fase do estágio, eles têm parcerias com as empresas oferecem estágio para essas pessoas que estão sendo atendidas desde a infância. E essas pessoas, quando se formam e têm uma posição de trabalho e remuneração, elas têm o compromisso de voltar lá para a base e oferecer o mesmo trabalho para outras crianças. Esse grupo já existe há 35 anos e faz um trabalho maravilhoso, começou com um casal. Então, é só para dar um exemplo do que vem a ser essa parceria, né? Como nós podemos reconhecer as parcerias que contribuem, então, para cumprir as metas dos ODS, né? Que é uma forma mais expandida de nós olharmos para o ESG, tá? Então, o que são os ODS? Em resumo, né, eles são uma forma de alcançar alguns elementos, né, que nós chamamos, são os 5 P's, né, pessoas, prosperidade, paz e justiça, parcerias e planeta. Então, esses 5 P's são o alvo dos 17 objetivos da sustentabilidade, né, desenvolvimento sustentável. Okay? Então, aqui eu vou enumerar para os colegas aqui, economistas, algumas áreas assim, que um economista pode atuar contribuindo com essas questões de ESG e ODS, né? Que são áreas que estão completamente compatíveis com a formação do economista. Então, quais são? Primeira, o economista por excelência, aqueles que tiveram um bom aproveitamento, estão na disciplina de desenvolvimento econômico, público, né, e na disciplina de projetos, eles são ótimos, projetos econômicos, evidentemente, são ótimos planejadores. Então, todo economista aqueles que gostam da área mais racional, da aplicação do conhecimento, né, trabalhar com planejamento, esses projetos, planos de desenvolvimento de municípios ou planos de desenvolvimento, investimento de empresas, desenvolvimento regional, toda essa área, né? Na elaboração de projetos, né? Projetos é um conceito bem amplo, não só projeto no sentido econômico, financeiro ou orçamento, né? Mas o projeto mesmo de uma ação com causa, consequência, recursos, né? Financeiros, humanos, cronograma, stakeholders, né? Enfim, aqui alguns, não sei se alguns aqui que estão aqui fizeram aquele cursinho de gestão de projetos que eu ministrava no Corecon lá por muitos anos, fiquei fazendo isso no finais de semana lá, cada 2 meses eu oferecia uma turma, centenas de colegas fizeram aquele curso. Então, a elaboração de projetos até naquele contexto ali, é um projeto bem genérico, você pode aplicar para qualquer objetivo que você tenha na vida, um modelinho de projeto, até para que ele seja mais assertivo. A análise de projetos, então projetos que já existem, né? Você fazer análise, avaliar se
se é viável ou não, se é consistente ou não, se ele se sustenta ou não, né? Quem trabalha em banco, tem um presidente aqui que trabalha no BRDE, o Eduardo Garcia, né? Ele fazia análise de projetos, né? Então as empresas tinham lá projetos de investimento, de ampliação, a outra mandavam para o banco o recurso, e era o cara que fazia análise para ver se aquilo parava em pé ou não. Às vezes pegavam uns projetos ali que não tinham muita consistência. Então, esse é um trabalho típico para economista, né? Avaliação de ativos e de recursos. Conhecer, eu, por exemplo, quando estava no Conselho, fui convidado por um colega para, como eu tinha muita experiência com indústria, né, indústria, para visitar uma indústria que ele estava trabalhando na perícia de uma questão com aquela indústria e precisava fazer a avaliação dos ativos, né? A empresa estava entrando na época era concordata que chamava, né? Hoje é recuperação judicial. Então a empresa estaria entrando no que hoje se chama de RJ e precisava de uma avaliação dos ativos e não tinha pessoas que conhecessem máquinas, equipamentos, aquela parafernália toda, e eu fui fazer esse trabalho. E foi um trabalho bem interessante, né? E bem remunerado, inclusive, né? Avaliar aqueles ativos todos e os recursos que haviam lá, as pinas, então, eram produtos muito técnicos, né? Fazer auditorias econômicas e financeiras, perícia econômico-financeira, né? Um trabalho típico para economista, mas principalmente na área de ESG, surgem muitas auditorias. Auditoria se o recurso realmente existe, qual é a quantidade, qual é o potencial, né, projetos de crédito de carbono, todas essas questões, né? Produção de conhecimento nessa área. A produção de conhecimento é escrever, fazer pesquisa, fazer artigo, dar aulas, né, fazer apresentação, palestra, produzir livros, enfim. O economista costumam ser bons escritores, né? Levantamentos e consolidação de dados. Então, fazer pesquisa de dados, pesquisa de campo, informações, né? Muitas empresas de consultoria, algumas de grande porte, contratam economistas para fazer trabalhos estatísticos ou trabalhos de data mining mesmo, né? Que é minerar dados em determinados conceitos ou identificar quais dados valem a pena ser minerados, né? Pesquisas sociais, né? Parâmetros de sociedade, de toda forma, né? Não é só o IBGE que faz isso, né? Muitas empresas fazem e muitos economistas têm empresas que fazem, né? No Corecon mesmo nós tivemos um colega que foi conselheiro, não sei se é conselheiro de novo, mas ele tem uma empresa que trata desse assunto, né? Elaboração e análise de cenários, né? Olhar para o futuro, né? Aquela chamada pesquisa prospectiva, você desenvolve conhecimentos para, a partir das coisas acontecidas no passado, você no presente consegue intuir, né, ou deduzir o que pode acontecer no futuro, né, as causas daquilo que está sendo feito hoje. Então, isso nós chamamos de estudos prospectivos, né? Existem hoje também um campo de estudo um pouco mais complexo, que usa recursos de tecnologia bastante avançados, que é o estudo de futuro, também é um trabalho próprio para economista, né, nos quais o economista se sente à vontade fazendo, né? Estudo de projetos logísticos, né? Estrutura, logística, tanto logística dentro de organizações privadas, né? Empresas, instituições públicas, toda a movimentação do recurso não deixa de precisar de modelos logísticos de estudo para racionalizar, aumentar a eficiência, e quando tem mais eficiência, tem também mais sustentabilidade. Você demanda menos recursos naturais, né? Estudos de custos e fatores, né? Muita gente ainda tem dificuldade em trabalhar com a gestão de custos, porque a gestão de custos não é só saber quanto custa a matéria-prima, a mão de obra, a energia, e aí colocar uma margem de custo e vender. Existem outros elementos de custo, né, que compõem a planilha de custo de uma empresa e que precisam ser estudados, precisam ser avaliados. É muito comum a gente pegar projetos ou pegar consultoria de empresas que estão com dificuldade para identificar sua margem ou não estão com margem nenhuma, estão entrando em dificuldade
de resultado e que você vai fazer uma análise de todo o processo, identificando as origens do custo e descobre que ele não considera uma série de aspectos que são custos, inclusive custos financeiros, custo do próprio capital. E aí o economista pode fazer isso e, com isso, vai estar contribuindo com o pilar da governança, né? É, aí temos o plano de investimento, né, que é bastante óbvio, está um pouco dentro também da elaboração de projetos, né, mas são diferentes coisas, né? Esse plano de investimento são coisas mais amplas, mais de longo prazo, né? As demonstrações de resultados, não necessariamente o balanço patrimonial, que isso é atribuição do contador, mas os relatórios de desempenho de uma organização, de uma empresa, de um projeto, são demonstrativos de resultado. E os estudos de norma e regulação também são fundamentais. Conhecer as leis e as normas que implicam determinadas ações. E aí, quando eu falo de regulação, não é só a lei no sentido de direito, é aquela regra, por exemplo, regras do Banco Central em relação a determinadas decisões que uma empresa pode tomar, ou de questão pública, né? Essas da Anbima, enfim, são regulação. Então, o economista pode trabalhar nisso, e isso também está vinculado ao pilar da governança. E muitas outras que provavelmente vocês incluíram a partir dessa minha fala, né? Eu não vou conseguir definir. A vantagem do economista é isso, né? Nós somos tão generalistas que a gente está presente em praticamente todas as dimensões da vida moderna, e há espaço para o economista atuar, certo? E finalizando, então, para contemplar até a fala do nosso presidente, eu queria comentar, né, que o Brasil está organizando aí o COP30 esse ano, em Belém do Pará, como ele falou, né, e está vivendo uma combinação rara de responsabilidade e oportunidade, né? E por quê? Porque o nosso país tem um conjunto de recursos, né, tanto naturais como energéticos e institucionais, né? O Brasil é um país que tem políticas públicas muito avançadas para os outros países emergentes, inclusive com alguns países chamados desenvolvidos, né? E pode ser um líder, né? Assim, na iniciativa de conseguir trazer soluções para melhorar o mundo de diversas maneiras, né? E isso também torna o nosso país muito promissor em vários sentidos, né? Não só como líder, mas também um ambiente em que se possa diminuir os impactos ao meio ambiente como um todo, né? Fazer uma produção mais sustentável de alimentos para atender às demandas mundiais, né? E também implementar medidas que mitiguem, resolvam a questão da pobreza, da miséria, que no Brasil infelizmente é muito acentuada, né? Um desequilíbrio, uma desigualdade muito grande, né? Um intervalo entre os mais ricos e mais pobres é absurdo, né? E isso tem uma série de razões, não cabe a nós aqui agora discutirmos isso, mas são situações que, infelizmente, impactam muito na qualidade de vida da população como um todo, né? São o que a gente chama de vulnerabilidade social. E também temos um campo riquíssimo para implantar medidas de governança. Talvez seja o país, se não for o que mais tem essa oportunidade, né, certamente está nos top 10, aí, porque há uma informalidade muito grande na nossa economia, uma permeabilidade muito grande na nossa política, né, no nosso ambiente político, e isso por si só já se traduz numa grande oportunidade para aplicarmos regras de governança ou práticas, mais do que regras, novas práticas de governança, né? Com isso, então, eu encerro aqui essa etapa, né, agradecendo aos colegas que tiveram paciência de ficar até agora me ouvindo, e fico à disposição para que nós possamos fazer aquele bate-bola prometido na propagandinha do evento, né? Roda de conversa.
Olá. Então, pessoal, quem quiser pode abrir o microfone. O Daniel está aqui disponível, né, para sanar dúvidas. E Isso aí. muito boa contribuição, hein, Daniel? Hoje eu entendi um pouquinho mais sobre tudo isso, que eu não Bom, tinha, confesso que eu não tinha muito conhecimento, então foi muito importante. Acho que para mim foi muito válido, espero que para todos, né? obrigado, Fabi. Deixa eu ver aqui, olha, o chat tem algumas pessoas que escreveram aqui. A Ivani, boa noite. Ivani foi minha aluna, minha amiga lá, trabalha acho que na FAR, se não me engano, não sei se ela está lá ainda. Muito bom, filho, saber que você estava aqui, Ivani. Desculpe, como eu estava com a apresentação aberta, eu não conseguia ver quem eram as pessoas, né? Ah, agora estou te vendo, obrigado. Obrigado por ter participado e parabéns, pai. Obrigado. Gabriel A Olá, Gomes. professor. A Ivani é nossa conselheira também. Ah, é conselheiro agora? Opa, olha aí, viu? Hum? Beleza? É isso Olá, aí. professor. Boa noite. Muito Boa boa noite. explanação. Obrigado. Obrigada, né? Obrigado você. Tira a dúvida, né? Parece algo novo, mas como você falou, né? Já está desde lá atrás isso, né? É, E agora está no point mais, né? Eu quero aproveitar, professor, que você já falou aqui. Vou aproveitar, deixa. Não sei se tem mão levantada antes de mim, mas já que você me chamou. Eu tenho visto bastante empresas no Japão, né, onde eles já têm essa economia circular, por exemplo, né, em mercados, em shoppings, né, onde as pessoas ganham os cash porque elas levam os eletrônicos e tal, né. E nós estamos muito longe dessa realidade, apesar de que a gente tem os recolhimentos, né, dos recicláveis, né, dos caminhões separe, não sei o que, né, mas a população em si, fora, lógico, né, que ambientalmente a gente tem esse retorno, mas a população não se sente motivada, porque não vê para onde vai o dinheiro e também não ganha nada com isso, às vezes acaba misturando todo o lixo. E eu tenho pensado sobre isso, sabe? Sobre por que que a gente não avança nesse sentido de ter esses pontos de recolhimento, né? De baterias e todas essas coisas, com recompensa de cash para as pessoas até comprarem alimentos ou nos shoppings e em diversas lojas, né? Que são coisas bastante importantes, né? Atualmente que a gente tem falado de sustentabilidade, ecologia, né? Ecossistemas e tal, né? legal. Ivani, muito boa a tua pergunta, muito oportuna, porque a tua pergunta pode ser resumida assim, por que que nós não temos isso no Brasil? Então, um dos pontos, a gente colocou até na apresentação, falei rapidamente sobre isso, é a questão da educação. Quando eu falo educação, não é dizer que o povo é mal educado, mas nós não temos um processo permanente, consistente, de formar ou informar as pessoas, os adultos, os idosos, as crianças, né, as instituições abrirem um espaço para passar essa informação e criar os meios para que as pessoas pratiquem, porque não adianta eu dizer, olha, tem que reciclar, é importante não jogar o lixo na rua, ou é importante jogar o lixo separado, né? Aí você não tem aonde separar aquele lixo, não adianta. Então, nós precisaríamos realmente difundir. Eu tive uma experiência de brasileiro, eu digo uma experiência brasileira porque ela, vocês vão dar risada, mas é bem verdade. Eu tive a oportunidade de viajar ano passado para um país da Europa, em que eles pagam 1 euro por garrafa de vidro que você devolva. E você pode devolver em qualquer estabelecimento. Pode ir na lanchonete, na banquinha de jornal, no supermercado, qualquer lugar que você for, você devolveu a garrafa, você recebe 1 euro. E quando eu descobri isso, o que eu fiz? Eu tinha umas duas, três, e as garrafas de água mineral no quarto do hotel eram todas de vidro. E eu tinha tomado umas duas garrafas, porque eu já estava 2 noites, duas, três garrafinhas. Aí eu não tinha jogado fora, e eu percebi que eles não têm uma camareira que vai todo dia limpar o hotel, o quarto do hotel, como nós temos no Brasil. Elas vão, depois que você sai do apartamento, elas limpam, né? Mas quando você está no hotel, você que é responsável de limpar seu quarto, arrumar sua cama e tal. Pelo menos nos hotéis mais modestos. E aí eu estava com as garrafinhas lá. Eu levei lá e recebi 3 euros. Achei aquilo muito divertido. Então,
Divertido por quê? Porque é uma coisa que nós aqui não temos o hábito de fazer, né? Pagar pelo, pagar pelo retorno daquelas embalagens que possam ser reaproveitadas. Por exemplo, em condomínios, um dos desafios hoje é você conseguir que os lixos, que o cesto de lixo separado por categoria de lixo seja utilizado da forma como está separado. Então, tem gente que, de forma perversa, não é nem por falta de informação ou de capacidade de leitura, coloca lixo orgânico misturado com vidro, coloca papel misturado com plástico, ou coloca material enfim, coloca material plástico junto com orgânico. Então, nós temos que realmente investir, e quando eu digo investir, não é culpa do governo, não adianta a gente esperar que o governo faça tudo, mas investirmos como um conceito mesmo, sociedade, temos a preocupação de investir permanentemente nessa formação, nessa educação. Então, são esses dois pontos, né? É criar condições para que as pessoas façam essa separação, né, do resíduo e, ao mesmo tempo, educá-las para que façam, né? Por exemplo, o óleo de cozinha, né? O óleo de cozinha tem empresas que coletam e pagam por isso. Então, esse pagamento ele pode ser um benefício individual, mas no caso de um condomínio, por exemplo, pode ser um benefício para o condomínio, um recurso a mais que vai diminuir a taxa, né? Uma vez que o condomínio tem uma fonte adicional de receita, ele vai ter uma taxa de condomínio menor, né? Potencialmente, a gente que está na economia, a gente sabe que essa conta sempre vai fechar de alguma forma. Então, eu penso que esse é o primeiro desafio, o primeiro e maior dos desafios, que é educar mesmo as pessoas e criar as condições, né, a infraestrutura para que elas possam pôr em prática aquilo que elas aprendem. Né? Nós tivemos aqui em Curitiba aquela família Folha lá nos anos 80 e 90, né, da brincadeirinha do Separe, e nossa, aquilo funcionou super bem, porque foi uma campanha maciça de educação. Na última gestão da prefeitura foi tentado ressuscitar a família Folha, mas não houve uma campanha com a mesma intensidade. Então, a aderência foi bem menor do que naquela época. Espero ter atendido a tua dúvida. Sim, professora, obrigada. A gente já imagina, né? Mas também eu acho que as empresas, né? A gente estava falando de governança, seria um quê também de buscar isso através das empresas, essa remuneração, porque se voltar para eles diretamente esses materiais e eles tiverem esse processo, esse antiprocesso de reciclagem, eles não precisariam buscar na natureza diretamente algo que já está semi-processado, né? Mas teria que ter esse processo antes ali industrial, né? Mas aí É, fica para um próximo, né? Para uma é, próxima geração, eu acho. uma dificuldade no Infelizmente. Brasil é as empresas conseguirem devolver esse recurso, né? Porque é o nosso É, regime tributário, ele tributa inclusive essa matéria-prima que vai ser reciclada, né? sim, Então, sim. essa que é a grande, eu acho que é uma das grandes dificuldades. Nosso sistema tributário ainda não contempla o uso de E o materiais. incentivo, né, professor? O É, incentivo acaba exatamente, sendo mais, fica mais caro, né, eles irem atrás desses novos recursos do que essa reutilização. Então, são muitas coisas, né? Não é só sobre educação, mas sobre uma mudança de pensamento cultural, né? é, Desde a base das crianças até os empresários, né? E até o governo e a luta como um todo, né? Porque se exatamente, a gente não cuidar dos recursos naturais, estamos também fadados a uma extinção, né, exatamente, breve, né? Então é um exatamente, ciclo, né? E a gente, como economista, também temos que falar mais sobre a economia circular, economia exatamente. criativa, né? E vamos lá, nós temos um trabalhinho de formiguinha, mas tem que ser incansável aí, né? Tem que ser feito, Vamos exatamente. seguindo. Mas É obrigada, isso aí. professor, tá? Obrigada. Obrigado a você, Ivani. Tem mais Parabéns alguém? aí. Ah, obrigado, querido, obrigado. Mais alguém que queira compartilhar? Fazer perguntas, tirar dúvidas. Eu É, vi aqui que tem o Leandro Alberger. Boa noite, Leandro. Obrigado por estar aí. O Felipe, obrigado. Elogiou aqui, obrigado, Felipe. O Silvio Caldeira, obrigado. Gabriel, também muito obrigado. Fiquei muito feliz aí com as manifestações. não, Vamos lá. verdade. E, Daniel, você
relembrou uma questão bem importante. Eu lembro muito dessa campanha da família Folha, eu me atrevo até a cantar a música, né? Porque era separe lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Gente, como esse single pegou. E você sabe que a minha filha, há uns anos atrás, estavam, né, num debate de sustentabilidade na escola, e a gente levou justamente esse tema da família. Eu cantei a música, né? E acho que é muito necessário vocês, como economistas, começarem esse novo processo, né? Não sei se através de projetos, né, Daniel, como você bem colocou, eu lembro, recordo dos seus cursos lá no Corecon, né, Marilda? E inserindo, né, esse contexto da sustentabilidade, que como a Ivani comentou, eu acredito que seja um tema que será muito divulgado e difundido nos anos que virão, porque é necessário se falar disso, né? É necessário começarmos a ter consciência. É, o... Eu acho que uma coisa importante para falar para a isso é uma piadinha que eu fiz outro dia, até me criticaram depois no final do evento, mas eu vou fazer aqui também. Nós temos uma frase que a gente, o economista gosta muito de utilizar, inclusive a professora Edina fala muito dessa frase, que é aquela frase do Keynes, de que no longo prazo estaremos todos mortos, né? Só que os nossos filhos e netos talvez não. Então, Exato. eles vão estar vivos. E que herança que nós Isso, estamos deixando para eles? Então, acho que exato. essa é uma reflexão importante. E é na base que temos que começar, né? Então, eu vejo esses debates como um assunto para ser colocado em pauta o tempo todo, né? E Exatamente. precisam ter profissionais para levantar essa bandeira, que é muito importante. Então, fica aí a dica para os novos economistas, que essa é uma área em expansão e necessária. Assim como a inteligência artificial está vindo, sustentabilidade Exatamente. também. E a inteligência artificial é uma boa ferramenta para nós desenvolvermos esses trabalhos que nós comentamos aqui. É verdade. É verdade. Alguém mais quer contribuir? Só Ivani? lembrando aqui que tem um professor, eu não vou falar o nome dele, né, mas ele é um ambientalista. Ele fala assim que os economistas precisam colocar o RN nas fórmulas, né, que são os recursos naturais, né? Isso, Mudar os exatamente. modelos, né? Então Muito é bom. sobre isso, né? Tá bom, queria E é só isso mesmo. me lembrei dele agora e achei importante Muito bem falar aí. colocado. Tá bom? Eu Obrigada. tenho uma minha crítica assim, não é o economista que põe, que tira o RN da forma, mas são os financistas que muitas vezes, alguns são têm formação em economia, mas não levam muito a sério. Alguém mais quer contribuir aí? Ó, nós temos um bom tempo ainda para explorar o É, tema. se alguém Eles quiser, quiserem. o professor Daniel está aí à disposição. Peraí. Eu acho, eu acho que é isso, Daniel. O pessoal, né, tá meio tímido. Finalizamos, então? Tem mais alguém? Não, então acho que é isso. Foram ótimas as contribuições, Daniel. Acredito que, né, vai ser uma ótima reflexão para quem participou. A gente agradece a sua participação. Vou passar agora a palavra para o nosso encerramento para o nosso presidente, Obrigado. né? Se ele quiser fazer uma finalização. Só quero agradecer ao amigo Daniel, tá? Pela excelente explanação, Daniel, tá? Com certeza, acredito e não tenho dúvida, né, que todos nós que participamos dessa sua conversa agora, né, e os próximos que virão, né, assistir, porque ela ficará à disposição no nosso site, né, irão realmente, vamos assim dizer, gostar dessa sua exposição, tá? E mais uma vez quero dizer que eu agradeço mesmo, tá? Nós conversamos, como diz no particular, né, sobre a possibilidade de você dar essa contribuição sobre esse tema, né? E você já se dispôs prontamente de fazer, né?
e eu acho que foi uma excelente contribuição aí. Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Obrigado a você e obrigado a todos aí, a Fábio, a Marildo, pela contribuição e pelo auxílio que eles sempre nos dão. Tá? Muito Uhum. obrigado. Muito Obrigada, obrigado a todos. presidente. Uma boa noite. Eu quero que, se você tiver alguma finalização, por favor, Daniel, né? Se Eu quiser. quero agradecer, dizer que eu estou sempre às ordens aí para as demandas que dos conselheiros, que o conselho tenha, né? E os colegas economistas também fiquem sempre à disposição. Então, é sempre um prazer poder contribuir de alguma maneira. Maravilha, Daniel, muito obrigada. Eu vou avisar que o certificado do evento de hoje vai ser enviado diretamente no e-mail cadastrado no Simpla, tá? Mas ele vai ser enviado, então não precisa ser baixado. E também esse evento vai ficar guardadinho lá no YouTube do Corecon, então quem quiser rever alguma coisa, pode buscar a partir de amanhã, a gente já vai subir lá para nossa plataforma. E também os contatos do Daniel estão lá. Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato com ele, que está aí à disposição de todos também, né, Daniel? Muito obrigada e uma Com boa noite a certeza. todos. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Boa Daniel. noite, boa noite, boa Obrigado, noite. Boa Fábio. noite. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado, presidente.